Gabi, me diz quem tu é sem me dizer o que tu faz. Leila, me diz tu, quem tu é sem dizer o que faz? Bem-vindos ao primeiro episódio do 40 Pode Mais. Gabi, pra gente dar início a essa jornada do 40 Pode Mais, diz pra mim, quem é a Gabriela sem me dizer o que ela faz? Isso é difícil, hein? Tô louca pra ouvir. Eu sou uma mulher muito intensa, né? E ao mesmo tempo que eu sou intensa, eu amo uma rotina. Eu gosto de planejar muito as coisas, mas eu já aprendi bastante nessa vida que muitas vezes o planejamento sai do script. E aí, acho que a maturidade vai nos trazendo esse dom de conseguir fazer esse jogo de cintura e adaptar e se reinventar. Eu sou uma mulher que já me reinventei algumas vezes nessa vida. Eu tenho uma cara meio de séria, mas o coração é mole pra caramba. Eu sei. Sou casada com meu xará, o Gabriel, e sou mãe de 3 pets e confesso que eu sou doida por eles. Uau! E agora, Leila, me conta, quem tu é sem dizer o que tu faz? Primeiro que eu acho que é uma das coisas mais difíceis a gente se definir sem pensar naquilo que a gente faz. E eu me peguei pensando em quem eu sou de verdade. Menina, mulher, cinquentona, eu sou uma mistura de tantas coisas. E hoje eu te diria, uma cinquentona romântica de dar dó. Daquelas que estão sempre buscando as borboletas no estômago. E aí quando acha que é mais e quer o jardim inteiro, sabe? Que maravilha. Uma mãe apaixonada e orgulhosa, em constante aprendizado, maternária para sempre, né? Eu tô sempre em busca dessa melhora. Apaixonada pelo amor calmo que eu venho construindo com meu companheiro de vida. Intensa demais. Tenho a intensidade pulsando no meu coração de sentimento. Eu mergulho, eu vou, eu sou, eu vivo, eu tô aqui agora. E uma super apaixonada. E desculpa com todo o amor pelos teus pets, mas o meu é o mais lindo do mundo. Sempre, né? O nosso sempre é. Não, mas o meu não é igual. Apaixonada pelo Chico. E essa sou eu. Que legal, Leila. E é tão poético, assim como os teus conteúdos, as tuas narrativas, tu te descrevendo também tem toda essa poesia que tu, acho que de uma maneira muito nata, é um dom, tu consegue transformar tudo. Depois de tu conseguir refletir, nos trazer um pouco quem tu é sem dizer o que tu faz, qual a transformação que a Leila gera no mundo, nas pessoas que te seguem, nas pessoas que estão ao teu redor? Então, eu acho que primeiro eu busco a transformação todos os dias na minha vida. Uhum. Todos os dias. Hoje eu sou uma influenciadora. Eu digo que eu sou influenciadora, mas esse foi um processo construído também. São as novas profissões, né? Que veio na sequência de tantas outras coisas. E a transformação que eu quero fazer no mundo é através da minha comunicação influenciando. Mas eu me pego pensando que eu quero influenciar muito mais no sentimento do que na vida prática, de fato. Embora a gastronomia seja o meu veículo hoje, que me intitulou a ser uma influenciadora. Mas eu venho nessa construção de um caminho lá atrás, uma formação em direito, algo super formal, né? Super. Que quase como um desejo de família, sonho do meu pai era ter uma filha, ele, policial. O dia que a minha filha for formada em direito, eu tô realizada. E foi a filha lá e se formou em direito. Eu venho dessa formação, eu venho de anos e anos CLT, depois eu fiz um pós-graduação em gestão empresarial. Eu tentei o mercado formal de trabalho, eu fui uma artista plástica de mandalas, eu fiz exposição na Casa de Cultura. Nossa, que legal. Eu tive loja de decoração, eu fui tanta coisa, me permiti ser tanto, mas chegou num momento da minha vida que isso começou a me incomodar, porque a mim parecia, Gabi, que eu não conseguia dar certo, sabe? Eu quicava em tantas coisas, eu tinha tantas coisas que eu amava fazer que eu não conseguia entender que aquilo era bom, o que era, fazia parte de mim. Até que, há 12 anos atrás, eu me divorciei, eu casei com uma pessoa, eu busquei entender o que realmente era a minha aptidão, o que podia me fazer
dar certo. Eu digo dar certo, entre aspas, porque a gente sempre tem aquele conceito de que para dar certo tem uma profissão contínua ao longo da vida. Isso. E aí, num estudo meu mesmo, fazendo mapa, todas aquelas coisas que a pessoa que eu contratei me fazia me enxergar de uma outra maneira, ela disse, hoje a gente fala em múltiplos talentos. Olha isso. E tu tá aí dentro dos múltiplos talentos. Tu é boa, talvez, lá no direito. Tu é boa nas mandalas. Tu é boa na loja de decoração. Eu fui secretária executiva. Olha. E tu é boa no que tu faz. Bom, tá, mas e daí? E daí? O que eu vou fazer? Aí eu abri o Instagram, Vida Depois dos 40, porque há 12 anos atrás eu mudei a minha vida radicalmente depois dos 40, e teve esse divórcio, eu mudei o meu estilo de vida, eu mudei a forma de pensar, de ver tantas e tantas coisas. Eu tive que me desapegar de conceitos que eu vinha construindo ao longo daqueles 40 anos. E aí eu criei o Instagram. Mas sem a pretensão de ser influenciadora. Eu queria um espaço. Um espaço pequenininho, despretensioso. Eu não sabia nem a forma que eu ia me comunicar. Mas para mostrar que depois dos 40... Depois que eu descobri que ter múltiplos talentos, que eu não tinha dado errado em tantas coisas que eu fiz, que, pelo contrário, tinha dado certo em todas que eu tentei, eu queria falar. Eu queria mostrar que a gente pode se divorciar depois dos 40, que a gente pode ser feliz, que a gente pode andar de moto depois dos 40, que a gente pode ter muita borboleta no estômago depois dos 40. E aí, eu comecei com o Instagram Vida Depois dos 40. E junto, sempre, a gastronomia veio vindo ali. Mãe cozinheira, filha de uma cozinheira maravilhosa, amante da gastronomia. Eu sempre fui muito criativa. Eu sempre tive um olhar muito atento para comida, para alimentação. Na forma de servir, de fazer. E a gastronomia veio vindo, veio entrando. Fui estudar gastronomia. Tinha mais borboleta ali na cozinha do que eu imaginava. Peguei elas, fui estudar gastronomia durante 2 anos e o Instagram foi crescendo. Eu tive algumas receitas que viralizaram. O meu perfil cresceu, mas eu não deixei de falar da vida real. Do meu maternar com um filho de 27 anos já, da relação bacana que a gente construiu, dessa paixão louca que eu vivo com meu atual marido, do quanto que eu tive que mudar e me reinventar. E tudo isso foi tomando uma proporção ali no Instagram e eu fui vendo que eu tava com o poder de influenciar, porque eu acho que é um poder que tu tem na mão. A gente tem que saber como fazer. Com certeza. Né? Isso aí. E aí foi crescendo. E há 3 ou 4 anos atrás, eu bati martelo, eu sou influenciadora. Eu quero ser influenciadora. Eu quero influenciar outras pessoas. Eu quero fazer disso uma profissão. Eu quero rentabilizar, eu quero monetizar, mas sempre mantendo ali o meu jeito de ser. Daí uma particularidade minha, que eu acho que é um privilégio, de não precisar viver disso, que me permite manter a linha... Entendi. muito clara do que eu quero fazer e não do que eu preciso fazer. Então, trouxe uma verdade tão grande que hoje eu sinto que eu tenho ali uma sala com 68 mil pessoas que entendem o que eu tô falando, que acreditam em mim, estão comigo ali sempre. Sim. Então, a transformação, voltando, que hoje eu promovo no mundo, é um dia a dia com verdade, com uma culinária afetiva, com uma vida depois dos 40, agora já com 50, com verdade, com vivacidade, em busca de conexões importantes. São as novas... Mostrar que as novas cinquentonas podem muito. Que a gente pode muito mais. 40 pode mais, isso aí. 40 pode mais. Agora é a tua vez. E eu quero saber, e todo mundo que tá escutando, o que a Gabriela promove para esse mundão todo aí? Sabe, Leila, que eu sou biomédica esteta, né? Eu trabalho com mulheres. E eu sempre falo, tenho muito claro no meu trabalho, dentro de mim, que a minha função no mundo, o meu propósito, aquela palavrinha que muita gente fica caçando por aí, entender o seu propósito, né? O meu propósito, de fato, é fortalecer outras mulheres através da imagem que elas veem de si mesmas no espelho. Eu acredito, e eu já senti isso na minha vida, que todas nós temos uma força muito grande dentro da gente. E que, pelo dia a dia corrido, pelos acontecimentos, às vezes, não tão bons na nossa vida, a gente acaba se afastando, se desconectando dessa essência, dessa força que veio nata da mulher.
E eu acredito muito e vejo no meu dia a dia o quanto eu ajudo essas mulheres a se reconectarem com essa força através dos procedimentos estéticos. Não é só um procedimento estético, é essa reconexão. Então tem uma grandiosidade que vai muito além do que algumas pessoas acabam entendendo a biomedicina estética ou a parte de harmonização facial, tá? Ela não caminha na superficialidade, ela não é apenas um lábio que ficou grande ou pequeno, ela não é apenas uma ruga que hoje tá aqui e amanhã não tá. Ela é, de fato, essa conexão ou reconexão. Porque tem mulheres que vieram já para o meu consultório que elas talvez nunca tiveram a oportunidade de experimentar essa força que elas têm. E é muito interessante que nas fotos, eu costumo fazer fotos de antes e depois em alguns procedimentos, e quando eu faço a foto do antes, normalmente a mulher é perceptível, aquela coisa do posicionamento, né? O corpo fala. Elas estão encolhidas, retraídas, cabeça baixa. E quando a gente vai fazer a foto do depois, que pode ser assim, 1 hora depois, deitou na maca, saiu da maca, normalmente elas, depois de ter se visto no espelho, essa foto é com o rosto elevado, o peito inflado e um brilho no olhar indescritível. Que lindo. Então, essa reconexão, eu acredito muito, eu trabalho todos os dias por isso, por essa transformação que eu gero na vida dessas mulheres, né? E claro que nada melhor do que tu ter passado por uma transformação assim para entender e ter propriedade para poder oferecer isso, essa busca para outras pessoas. Então, eu antes de ser biomédica esteta, né, eu tive outras formações. Então, a minha primeira formação é fisioterapeuta, eu trabalhei anos em hospitais, só com reabilitação, pacientes doentes, beira de leito, né, eu vi muito sofrimento dessas pessoas. Com isso, eu desenvolvi um lado humano muito forte. E eu carrego muito isso para os meus atendimentos de hoje. Eu não consigo olhar apenas para o lado da beleza. Eu faço uma leitura completa da essência como um todo, de tudo que engloba aquela pessoa, né, aquele indivíduo que está na minha frente. E como fisioterapeuta eu me desenvolvi, e aí, quando eu tô falando, eu me conectei, e aí talvez, Leila, a gente nunca conversou sobre isso, mas talvez veio um estalo aqui de mais uma coisa que a gente tem em comum, que é mulheres que se reinventaram, né? E que o fato de eu ter sido fisioterapeuta e ter trocado, migrado, ter feito uma transição de profissão, que teve, no meio do caminho ainda teve educação física, por muito tempo eu me senti fracassada. Fracassei. Eu também venho de uma família onde cursar a faculdade, ter o diploma e exercer aquela profissão é sinônimo de sucesso, né? E as duas que vezes, é da maioria, a grande, né? a nossa sociedade ainda a mãe e o pai sempre desejam que um diploma na gaveta do filho é o que ele precisa, é uma garantia de que vai. Comigo foi assim certo. também. Deu certo. E assim, isso na nossa geração, porque as gerações de agora são as novas profissões, são as né? novas profissões. Que vão com certeza dominar o mundo, mas isso é um assunto para um outro podcast. Então, assim, durante essas transições eu fui muito frustrada, porque eu sentia que eu tinha fracassado, né? Eu estava indo contra aquilo que eu estava enraizado em mim, que eu cresci escutando que seria o sucesso. Até que uma questão pessoal, eu também passei por um relacionamento, me divorciei, né? Mas era um relacionamento super abusivo, um relacionamento difícil. E nesse momento, eu fui pro fundo do poço, literalmente. Então, assim, naquela fase, eu não enxergava a força que eu tinha. Eu sempre fui uma mulher, que sempre gostou de se cuidar. E durante alguns anos, enquanto eu estava no meio dessa escuridão, eu me afastei totalmente desse meu gostar de me cuidar e eu passei a ter um comportamento compulsivo. Então, eu comia como uma fonte de prazer e para esquecer os problemas, né? Para não encarar aqueles problemas. Então, teve ganho de peso, teve diversas tentativas de reeducação alimentar, de início de atividade física, mesmo sendo educadora física. Eu não conseguia porque, na verdade, eu não tinha forças. Eu estava no fundo do buraco, no fundo do poço. Passei por uma cirurgia bariátrica, né, frente a isso. E foi aí que a gente, quem é bariátrico costuma dizer que usar o símbolo da borboleta, da transformação, né?
E, de fato, eu vivi uma transformação. E não foi do peso corporal, mas foi uma transformação interna. Porque eu reencontrei aquela menina que gostava de se cuidar, que se olhava no espelho, se sentia, nossa, hoje eu tô foda. E aí eu comecei a reencontrar ela. Era muito gostoso, porque a cada mês que passava da cirurgia, que o peso ia reduzindo, era uma roupa que não servia mais, que tu voltava a vestir. Pequenas conquistas que tu foi ali na trajetória. Exato. E cada conquista era um degrauzinho a mais que eu me reencontrava com aquela menina mulher que era super vaidosa e valorizava bastante a questão da imagem, se sentir bem com a própria imagem. E a cada mês, cada quilos perdidos era uma força a mais que vinha. E foi nesse percurso que eu consegui... Claro, eu fiz muita terapia também, né? Mas eu consegui me desvincular daquele inferno que eu vivia. Então, eu consegui sair daquilo e consegui entender que eu precisava me reencontrar, profissionalmente falando. E aí, eu fiz uma nova transição de carreira. Eu tive uma influência da minha mãe, que era dentista, trabalhava com harmonização facial. Legal. Então, eu fui trabalhar com ela. Eu corri para baixo da asa da mãe. Sim, mas foi muito importante isso naquele momento. E eu costumo dizer que a biomedicina estética não é a minha história não é uma história de primeiro amor, não é um amor à primeira vista, que eu sempre fui apaixonada por biomedicina estética. Não. Hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço, mas esse amor foi sendo construído aos poucos, porque por uma necessidade eu fiz uma transição de carreira. Então eu trabalhava na época como educadora física e tive que fazer a transição, eu tive que sumir do mapa por um período. Então, para não ficar sem fazer nada, parada em casa, minha mãe me convidou, olha, vamos fazer alguns cursos de capacitação e vem trabalhar comigo. Então, eu já tinha essa capacitação pela faculdade, habilitação pela faculdade de educação de fisioterapia, e aí eu comecei a trabalhar com a parte estética. Então, foi aí que a minha paixão começou lentamente a se despertar. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. A não ser ajudar outras mulheres a redescobrirem ou então descobrirem essa força, esse processo que eu passei. Eu quero que outras mulheres vivam isso. Que lindo. E uma curiosidade, ouvindo a tua história, onde é que, em que momento que entra a Gabriela que tem um olhar amoroso, cuidadoso, atento às mulheres no envelhecer? Onde é que... Porque eu acho único o teu olhar para nós. A gente, em outro episódio, eu vou contar aqui para vocês a redescoberta de uma força dentro do meu trabalho de influenciadora que eu busquei na Gabriela, no tratamento, na força da pele, em conseguir se enxergar o processo do envelhecer de uma maneira leve. E onde é que veio? Tu achou esse... Sabe, Leila, eu tenho uma formação, né, em estudos de envelhecimento. Tenho mestrado em estudo do envelhecimento. Então, eu sempre trabalhei em pesquisa clínica com pessoas da terceira idade. Mas aí a gente está falando do âmbito de doença, ok? Então, tu já tem um carinho especial. Exatamente. Tá. E aí, com as mulheres, eu fui tão julgada, eu fui tão manipulada durante esse período em que eu estava nesse lado escuro da minha vida, que eu acredito que eu comecei a despertar. Eu sempre fui uma pessoa muito justa, até era uma das coisas que eu queria dizer da minha personalidade. Eu sou uma mulher muito justa. E, pra mim, justa e que eu respeito o limite do próximo. Então, eu entendo que tu pode fazer o que tu quiser da tua vida, desde que tu não ultrapasse o meu limite. Né? A partir do momento que tu ultrapassou o meu limite e isso tá me prejudicando, isso me incomoda demais, demais. E durante aquele período em que eu estava acima do peso, né, eu atuava como educadora física e eu ouvia, eu sentia o preconceito. Eu era uma personal que estava acima do peso. Né? Por mais que eu tinha um conhecimento técnico muito bom e sempre tive muitas alunas, mesmo assim, o novo demorava para chegar. Muito mais indicação das minhas alunas que gostavam do meu trabalho do que o novo. Assunto interessante pra gente trazer depois aqui, hein? Porque essa coisa é muito complexa. Exatamente. Tu tá trazendo. Então, assim, o julgamento alheio sempre me incomodou, me fez mal. E eu trago muito isso. Eu acredito que tenha sido desse sofrimento que eu tive. Eu não suporto o fato de julgar ou ser julgada. Não é que eu não suporto, eu não acho legal.
Então, eu acho que essa sensação de acolhimento, de olhar diferente, especial, que vocês, minhas pacientes, enxergam, percebem, vem muito dessa questão de eu não julgar. Lá dentro do consultório é um lugar seguro, é um lugar velado, é nosso, é de vocês. É para vocês sentarem e se sentirem à vontade, seguras para falar sobre tudo. E eu não vou julgar, eu vou acolher e conseguir orientar dentro das minhas capacitações. Então, vem muito disso, sabe? Mas, sobretudo, eu diria, complementando quem é a Gabriela, hein, gente? Olha isso. Quero ver ela complementar Olha no meu isso. também. Mas, sobretudo, eu acho, Gabi, que tu tem um olhar diferenciado pontualmente sobre o processo, porque a gente tá falando numa onda contrária a tudo que tá vendo aí. Sim. Uhum. Onde a gente tem belezas, padrões de beleza estética sempre jovens, as rugas não aparecerem, tu consegue transformar aquela tua realidade num processo tranquilo, amoroso. Uhum. Quando a gente sai de lá achando que ter rugas... Tu tá linda, mas se tu não quiser a ruga, Leila, Exatamente. a gente trabalha pra não ter. Mas vamos trabalhar devagar, porque pode ser que amanhã tu se apaixone pela ruga. Exatamente. Pode ser que tu consiga ter esse teu olhar sobre o nosso envelhecer. Foi por isso que eu questionei, que eu queria que trouxesse para o que tu estava falando, porque ele é muito diferente, ele é muito diferenciado. É um olhar que a gente precisa muito ter, um olhar muito amoroso pelo nosso processo. Tu sabe que eu escrevi um conteúdo esses dias e claro que sempre que eu vou escrever um conteúdo, a cabecinha, eu não sei, alguma coisa mágica acontece que dá um estalo e eu vou falar sobre isso. Mas eu sempre vou ler sobre aquele assunto e construir um pensamento para passar. E aí eu li sobre, e até falei também sobre essas mesmas palavras. Será que aquelas mulheres com rosto com idade de 70, que tem um rosto de 30 anos, né? A gente vê muito aquelas cirurgias radicais. Será que isso é a ruga que incomoda ou é o que a ruga representa, que é a finitude? Né? E como também trabalhei muito em hospital e a morte, ela não era longe, né? Eu acompanhei muitos óbitos de paciente. Eu entendo que aquilo é inerente ao ser humano, né? Nós todos vamos morrer. Sim. Então, assim, vamos acolher e tratar com respeito e amor tudo isso. E beleza. Que tá aqui. E beleza, vamos enxergar a beleza nesse processo, exatamente. Porque a gente só envelhece quando tudo dá certo, né? Exatamente isso que eu falo. E aí, foi isso que eu senti desde o primeiro momento que a gente começou a trabalhar junto. Em especial para tua carreira, transformação, porque às vezes é muito mais fácil o outro falar sobre nós do que a gente mesmo, Sim. né? Mas acho que é importante falar dessa tua delicadeza no nosso processo. Porque a gente tá aqui agora falando no espaço de 40 pode mais, e todas essas coisas são muito importantes, assim, para que a gente consiga deixar claro para o trabalho que a gente quer fazer aqui, a gente vai falar aqui na sequência, mas o quanto importante é esse nosso olhar, né? Exato. O teu técnico em relação à estética e o meu amoroso na questão de fazer, de acontecer. De vida real. De vida real, mas para mim um grande diferencial da tua transformação no mundo é esse olhar muito atento para o nosso envelhecer, que é tão difícil da gente encontrar, que é tão potente, é tão forte de fazer com que a gente se sinta realmente uma grande mulher, uma linda mulher, sobretudo. E somos, né? Somos. A força que nós mulheres carregamos transforma sim. a gente em deusas. Verdade. É só saber reconectar. É essa reconexão através do que a gente faz, né? É isso aí. Então, vamos continuar. Dito tudo isso, Gabriela, o que a gente está fazendo aqui, Gabi? Eu não sei o que a gente inventou. A gente já se apresentou de uma maneira pessoal, a gente já falou do nosso trabalho, da nossa transformação para o mundo, de quem a gente é, do trabalho que a gente executa. Mas por que essas duas doidas estão sentadas aqui no estúdio de podcast? O que a gente está fazendo aqui? Vamos lá. Vamos falar, né, Leila? Vamos botar para fora. Vamos botar para fora. O que tá no coração, porque isso aqui surgiu do coração. Verdade. Né? Tanto eu quanto a Leila, a gente produz conteúdo. Claro que a Leila, no profissionalismo nato de uma influencer. E eu acabo utilizando a rede social como ferramenta de trabalho, de divulgação, por N motivos que eu poderia ficar horas aqui falando. Mas
eu sempre relaciono o Instagram, a rede social. A gente acaba falando do Instagram porque é a que a gente mais utiliza, Sim. né? Mas existem outras redes sociais. Ele é como se fosse o nosso emprego, né, Leila? É o nosso chefe. Então, essa coisa de não é CLT até ali, mas a gente tem um chefe. Sim. Não tem essa de, hoje eu não tô afim, tô cansada. E as coisas só dão certo quando a gente entende que a gente tem, né, realmente uma profissão que a gente tem que cumprir, que a gente tem que fazer. Exatamente. E como todo trabalho, todo emprego, todo lugar, CLT ou não, enfim, toda empresa tem regras. Né? E aí a gente, claro, respeita essas regras porque a gente quer que os nossos conteúdos dê certo. Afinal de contas, nós duas temos grandes objetivos dentro das redes sociais, que é ajudar todas vocês que nos seguem e nos escutam aqui hoje. Mas é que eu vou jogar pra ti também essa bola. O que acontece? A gente percebeu uma necessidade, a gente sentiu uma necessidade e conversou, trocou uma ideia e viu que a gente estava conectada nessa ideia. O que era, Leila? Conta pra elas. Eu acho também, somando ao que tu disse, que cada consulta que eu vou na Gabriela são horas. Cada vez a gente tem muita coisa para falar uma para outra. A gente tem muita coisa em comum, a gente tem muita vivência, a gente tem muita troca. E a partir da influência tua na minha vida, minha na tua, começou... E, de novo, duas produtoras de conteúdo, rede social, a gente começou a sentir falta de um lugar sem estratégia. Exatamente. E a gente não tá falando aqui de condenar quem tem estratégia, porque quem não tiver estratégia também para ser influenciadora, para estar produzindo conteúdo, não vai crescer. Porque a estratégia faz parte do jogo. A gente tem que ter para poder seguir o fluxo, porque é assim que é. Estratégia não é feio. Estratégia não é feio. Uma estratégia equivocada, uma estratégia... Mas a gente também não vai falar disso agora, não. A gente só sentiu falta de ter um lugar aberto, sem nenhuma estratégia. Para aqueles papos que a gente tem lá no teu consultório, de 1, 2, 3 horas, eles pudessem ser feitos assim como a gente está fazendo aqui. A partir de assuntos ricos, diversos, dentro da vivência de cada uma, de duas mulheres com mais de 40 anos, que só querem falar, trocar. Isso aí. Somar, debater, trazer coisas para cá que a gente possa enriquecer uma outra, enriquecer quem está ouvindo a gente. Então, acho que é a partir daí que criou essa vontade da gente estar aqui hoje, fazendo esse piloto, se conectando, entendendo como que a gente vai fazer para conduzir e para fazer essa diferença. As redes sociais, elas acabam nos limitando, né, Leila? Dentro da estratégia que a gente precisa ter para poder crescer e levar a nossa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. E também tem as próprias regras do tempo de vídeo, o que prende a atenção e não prende. Então, a gente precisa se adaptar àquela realidade, né? De uma maneira limpa, honesta, mas a gente precisa se adaptar àquela realidade. E aqui é justamente um lugar onde não tem regras, né? Existe a vontade que as regras são as nossas. Exato. A gente vai fazer as regras. Exatamente. O compromisso aqui é no conteúdo. Em trazer. Porque essa coisa, essa como que fala? Essa engrenagem do Instagram que faz com que a gente, às vezes, tenha que abortar algumas formas. Porque as pessoas consomem muito, né? Instagram hoje é a segunda maior ferramenta de entretenimento. Mas para a gente conseguir crescer ali, às vezes a gente tem que se podar. Se moldar, porque nem sempre o conteúdo que a gente... Pelo menos acontece comigo, eu não sei se contigo acontece. Nem sempre o conteúdo que eu realmente quero colocar ali, eu coloco ali. Mas eu coloco uma coisa que eu não queria? Não, mas eu vou me adaptar a um formato. Porque a gente não pode ser hipócrita. A gente quer like. Se a gente não quisesse like, a gente não tinha Instagram. Exato. Mas depende da forma que tu quer like. E a gente fica ali na insistência, porque a gente quer crescer, a gente quer, né, trazer empresas, a gente quer ter mais clientes. E chega uma hora que, como a gente tem muito para falar, a gente quer muito falar, falta espaço. E também o que eu sinto a gente tá quase se adaptando ao novo formato. O formato muda. Exato. A gente tá ali, agora são vídeos de 1 minuto e 30, a gente pode simplesmente chegar e falar e dizer, não, mas esse vídeo não funciona mais. Agora, eu já cheguei num tempo, Gabi,
que 1 minuto e meio era pouco para ensinar uma receita. E eu gosto de fazer todo passo a passo a narração. Isso virou que 15 segundos é muito. Que as pessoas não têm paciência de ver uma receita durante muito tempo. E aí corre a Leila para se adaptar àquilo. E de que maneira tão dinâmico que é essa transformação, eu vou conseguir adaptar aquilo que tá pulsando dentro do meu coração, que eu tenho vontade de falar pra vocês, gente, 40 mais? Espera lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu acho que a partir dessa necessidade é que veio também, porque aqui a regra é nossa, tá, gente? Não, com certeza, Leila. Aquilo que você falou é muito interessante. A gente, às vezes, quer postar uma coisa e não pode. Dentro do meu consultório, quando tu vai sentar para receber um procedimento, eu te falo todos os benefícios daquele procedimento, sem sensacionalismo, sem enfeitar e dizer que ele é a melhor coisa do mundo, de fato a realidade que ele vai entregar, mas eu também falo os colaterais, os possíveis colaterais, o pós-procedimento, que às vezes é um perrengue, tu vai ficar 1, 2 dias envolvida com aquele pós, mas eu não posso, se eu quiser estar dentro das regras do Instagram e do que é aceito, eu não posso postar um conteúdo falando sobre os efeitos pós-procedimento. Sim. Né? Eu não abro mão de falar isso para os meus pacientes. Dentro do meu Instagram, eu criei os Melhores Amigos, onde só estão as minhas pacientes, justamente para eu ter esse canal de comunicação mais aberto, mais solto, onde eu não preciso ter tantas regras. Mas a verdade é que muitas vezes eu percebo que a dúvida de uma paciente, que é algo muito interessante, mas que diz respeito àquele pós-procedimento, se eu levar para a rede social, sim, eu não vou vender aquele procedimento. E tu não sente também que o julgamento na rede social, ele é muito imediato e ele é muito raso. Por exemplo, eu fujo de posicionamentos políticos, de futebol, ninguém sabe qual é o meu time. Eu falo assim, mas tu deveria. Não, eu deveria não, isso é uma questão de eu faço se eu quiser. Mas a interpretação de um posicionamento meu, ele pode ser tão raso, no sentido de que alguém pode deixar de me seguir, de acreditar no meu conteúdo que nada tem a ver com o meu posicionamento político, nada tem a ver, ele passa longe, mas as coisas estão tão confusas, o julgamento ele é tão imediato, ele é tão superficial, que a gente, na hora de se posicionar, se fecha. Destrava. A internet, ela é cruel. Ela não te dá tempo de tu querer mostrar toda a face, as facetas daquela tua fala. E a pessoa às vezes não quer, ela só quer ficar com a frase final. Isso. Falou que é isso? Não serve. Se é isso, então é aquilo. Não, mas não é. Mas a gente não tem o tempo a gente não tem mais do que os 30 segundos do vídeo. A pessoa já foi. Na verdade, o que a gente tem são os 3 primeiros segundos que prende a atenção da pessoa. E se tu, em 20 segundos, não entregou, ela já passou pro próximo. Isso. E tu virou só mais um vídeo. Isso. E se ali, no meio do caminho, ela achar que tem alguma coisa que não identifica, ou que ela não entendeu bem, ou que o teu conteúdo já vai lá, ou às vezes deixa de te seguir. E isso é difícil pra caramba. Então, assim, olha só, nós duas somos mulheres que usamos como ferramenta as redes sociais. E adoramos que graças a ela e ao nosso trabalho, a gente consegue passar a nossa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. Mas a gente está aqui nesse espaço falando, discorrendo tudo esses outros poréns, né? Sobre esse assunto. A gente não tem esse espaço lá para falar sobre isso. Não tem. E eu tenho certeza, Leila, que quem estiver nos escutando e produz conteúdo vai se conectar. Vai se conectar. Porque também passa por isso. Sim. E quem sabe, essa pessoa não vai poder estar aqui depois, contando a sua história. Não é verdade. Não é isso. Rede social. Um ponto também só para complementar. Eu sou influenciadora e tenho a felicidade de me posicionar como tal há alguns anos. E como a Gabriela, eu sou uma apaixonada pelo que eu faço. A gente enfrenta muito preconceito em relação a isso, né? Mas a foto só é bonita porque tem um ótimo celular, mas só faz porque tem tempo. Se eu tivesse, eu também fazia. A comida só é bonita porque tem bons ingredientes. Sempre tem. Mas eu tenho uma convicção tão grande. E quem tá no meu núcleo, quem convive comigo, sabe? A minha vida sempre foi assim antes do Instagram. Eu tô no Instagram desde 2013, gente. Eu tô no Instagram quando ele veio com uma ferramenta de que a gente só postava fotinho de shopping no final de semana. Era tudo mato mesmo, como dizem, sabe?
A minha comida é bonita desde que eu nasci, porque minha mãe fazia bonita. O risoto de sobra de frango assado era o mais lindo da mesa quando a gente nem falava em celular. Uhum. Eu tenho isso, eu tenho essa verdade quando eu trago o meu conteúdo. E, de novo, falta o espaço ali para trazer mais dessa verdade, só para reforçar Exato. o porquê que a gente está aqui, porque a gente precisa falar mais e ter esse espaço aqui. Exatamente. E eu ia falar, o que eu vou falar já é um ganchão, assim, para nosso próximo tópico, a gente tem certeza que mais pessoas precisam desse espaço. Né? Então, o que a gente espera do pod? O que a gente espera desse podcast? A gente espera conectar. Depois de tudo que a gente falou, fica claro que somos mulheres com muitas histórias, que a gente é hoje todas as histórias que a gente viveu. Uhum. A gente se conectou com muitas histórias também. Eu imagino a quantidade de histórias que passam para ti diariamente no consultório, né? Sobre estética. E a quantidade também de pessoas que eu me conecto ali. Eu ouço coisas no direct, no confessionário. Que é uma coisa absurda, Gabi. Pessoas orando por mim. Pessoas que falam que eu fui luz naquele dia. Coisas tão... E tudo isso são histórias. E o que eu espero? Que a gente se conecte com mais histórias. Possa trazer mais histórias e contar mais belas histórias com pessoas que tenham histórias interessantes. Histórias reais, interessantes. Que possam somar na nossa vida, na nossa história, que seja um misto da história que a gente vai contar com a nossa e o que a gente vai passar também. Trazer o maior número de histórias reais e interessantes. Dá oportunidade para existir um espaço onde histórias sejam contadas sem edição, sem estratégia, totalmente sem filtro. Já que a gente está na era do sem filtro, né? No Instagram, nas selfies, a gente justamente quer um conteúdo sem filtro. É isso. Que a gente possa receber aqui, juntas, o maior número de histórias. Isso. Lindas, reais, sem estratégia. De uma maneira assim, como a gente está conversando com vocês. É isso. E já fica aqui o convite para o nosso próximo episódio de 40 Pode Mais.